Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como preencher o planner da introdução, aquele material que eu preparei exclusivamente para você arrasar na sua introdução e tirar uma nota 1000. Se você ainda não baixou esse material, vai na minha página do Instagram, @tainaninive, baixa e vem correndo para cá que eu vou te explicar direitinho como fazer um parágrafo de introdução muito organizado e perfeito. Vem comigo! Então, pessoal, vamos fazer hoje um vídeo bem prático de preenchimento do material, do planner da introdução. Eu vou falar etapa por etapa, mas é claro que é algo muito pessoal, é um planejamento seu. Eu só estou dando uma dica. Vou aproveitar para isso uma temática que pode ser cobrada no Enem, envolvendo o meio do mercado de trabalho. Eu postei no meu Instagram, no Dia do Trabalhador, algumas temáticas que poderiam ser cobradas no Enem em relação ao mercado de trabalho. E vocês escolheram a proposta que eu vou trabalhar aqui. Peguem o material, eu vou pedir para minha assistente virtual me ajudar agora a preencher e a mostrar para vocês mais claramente as opções de elaboração desse parágrafo. Tudo pronto aí, minha assistente? Então, vamos lá! No primeiro quadrinho de frase, tema, proposta, você vai preencher com a frase tema que vocês escolheram lá no Instagram. As novas configurações do mercado de trabalho na contemporaneidade. Logo após, depois de ler com atenção essa frase, você vai destacar a palavra-chave, que aqui no caso são duas palavras, que seriam novas configurações. Para você pensar qual é a nova configuração, os novos modelos de trabalho que têm surgido na atualidade. Palavras que evitam repetição, que é o box logo ao lado, a gente pode preencher com algumas opções. Por exemplo, novas perspectivas, novos modelos, novas formas ou formas de trabalho que surgiram recentemente. Enfim, você pode preencher com as ideias que vocês tiverem, é livre. Logo após, a gente tem o comando implícito, que é uma parte muito importante para te fazer refletir qual, na verdade, é o problema que está sendo colocado para você. As novas configurações do mercado de trabalho na contemporaneidade é uma afirmação, mas eu quero saber qual é a pergunta implícita. Aqui no caso seriam quais seriam essas novas formas de trabalho, essa nova configuração trabalhista. E aí você tem que pensar na tese que você vai criar, que tem um boxzinho logo abaixo com 4 opções para você elaborar essa tese. Aqui nós vamos descartar ações resolutivas e contraste. Seria mais ideal aqui preencher com causas ou consequências, especialmente por causas. Então, o que tem motivado esse surgimento de novas formas de trabalho, de uma nova configuração nesse cenário do mercado de trabalho? Então, por causa, seria mais fácil de elaborar essa tese, mas por consequência também dá, que seriam os desdobramentos que ocorre, o impacto ocorrido na sociedade devido às mudanças nas leis trabalhistas, nas novas formas de trabalhos que têm surgido, que têm emergido devido a inúmeros problemas nesse meio que a gente pode destacar ao longo do texto. Na parte de contextualização, um box ao lado aí da tese, a gente tem 3 opções, Retomada da frase tema, definição ou conceituação de algum termo e a alusão. Aqui eu deixo livre para vocês marcarem a melhor opção de acordo com o argumento que vocês estão pensando em colocar no projeto textual. Eu sugiro sempre que a melhor forma é por alusão, que já demonstra muito domínio do assunto. Você citar, por exemplo, nesse caso você poderia citar a Era Vargas, que foi o momento da história que consolidou as leis trabalhistas em 1943. Vocês poderiam também falar da reforma trabalhista, que ocorreu no ano de 2017, bem recentemente. Enfim, justamente para trazer um contexto
e fazendo uma referência histórica àquele assunto. Então fica uma forma bem bacana de se começar esse parágrafo. Mas eu vou deixar aí livre para vocês, minha assistente não precisa de marcar nada. Já no box de antecipação dos argumentos, também é muito livre e depende da tese que você está criando. Se você está fazendo por causas, por exemplo, vamos pensar nas causas que têm motivado essa situação problema, né? Então, as novas configurações, elas têm surgido por quê? Tanto devido às mudanças constantes nas leis trabalhistas, como ocorreu no ano de 2017 com a reforma trabalhista, quanto pelos inúmeros problemas que a gente tem, como o desemprego, que segundo o IBGE, dados bem recentes, o patamar de pessoas desempregadas no Brasil chega a 12 milhões. É um número muito significativo e que faz, por causa desse problema do desemprego, emergir novas formas de trabalho, especialmente aquele trabalho mais informal, sem carteira assinada, o que confere uma perda de alguns direitos, mas também confere ganhos significativos como a flexibilidade trabalhista, o trabalho por demanda. Tem muitas pessoas que não gostam muito de ficar preso nessa questão da carteira assinada. E aí tem os microempreendedores que têm surgido justo para sair, né, para ter uma alternativa de se inserir no mercado de trabalho. Então essas podem ser algumas causas que você pode destacar. Já se você estiver criando a tese aí por consequência, você pode destacar os desdobramentos dessa nova configuração. Então, o aumento de microempreendedores, de microempresas que tem surgido no país é um desdobramento, uma consequência dessas novas formas de trabalho que tem surgido. A uberização do trabalho, que é até uma temática que eu também destaquei, que poderia ser cobrada no Enem, é uma consequência disso. Então, como há uma nova configuração, as pessoas estão buscando trabalhos por demanda, trabalho com uma flexibilidade, com uma jornada de trabalho mais flexível. Isso é chamado hoje em dia de uberização do trabalho, esse trabalho mais ligado à tecnologia e com essas características que eu já citei. A palavra uberização vem mesmo do aplicativo Uber. Então essas são algumas causas e algumas consequências e, claro, vocês também podem pensar nos melhores argumentos a serem colocados aqui. Já na parte do box de introdução, que eu coloquei linhas, eu coloquei 10 linhas, mas isso não te impede de fazer mais ou menos, tá? É só um parâmetro aí para você ter uma ideia de como construir o seu texto. A gente tem visto nas redações, principalmente nota 1000, uma introdução relativamente grande, mas não passando muito de 10 linhas. Então também essa parte vai ficar mais a critério de vocês. Essas foram as dicas para o preenchimento desse material. Agradeço a minha assistente, que muito colaborou para o preenchimento aqui online desse material, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aqui nos comentários ou podem conversar comigo lá no Instagram também. Continuem curtindo as minhas postagens, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, porque dica boa é dica compartilhada. E só para terminar, eu vou postar no meu Instagram alguns modelos de introdução, baseado nesse preenchimento do material aqui do planner da introdução. Vale a pena conferir lá no meu Instagram, @tainaninive. No mais, até o vídeo da semana que vem, que eu vou começar a tratar da argumentação. Tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo, pessoal, e até a próxima!